Boa tarde, irmãos. Estamos aqui dando início a um novo projeto da Casa Espírita Chico Xavier, que é o estudo do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra que Kardec codificou, obra essa que foi trazida pelos Espíritos e que é a base da nossa doutrina. Depois dela, se abriram mais 4 obras complementares. Ela vai da questão 1 à questão 1019. Então, nós vamos estar dando início. Pedimos que Jesus esteja sempre conosco, sempre sendo Ele o orientador das nossas vidas, que o nosso amigo espiritual também nos ajude, nos conduza, e todos os amigos trabalhadores da Casa Espírita Chico Xavier. Assim, então, dando início, apresentando a obra, o Livro dos Espíritos, ela tem, a princípio, a introdução, que é uma introdução bem grande, que nós vamos estar pulando ela, mas convidando para que todos que tenham a obra em casa ou não podem encontrar ela está em PDF no YouTube, estar lendo, estudando essa primeira parte introdutória, que ela é muito importante. Depois nós temos os prolegômenos, que são, o que é prolegômenos? É uma longa introdução. E nessa introdução, então, Kardec traz um conjunto de noções preliminares sobre a ciência espírita, né? E ela então também é muito esclarecida, traz muitas informações. E depois então nós iniciamos com a questão número 1. Esse livro ele também é dividido em 4, né? E o primeiro livro é as causas primárias. E ele já começa então no capítulo 1, falando sobre Deus. Então ele tem 4 subdivisões: Deus e o infinito, segundo as provas de Deus, terceiro os atributos de Deus e quarto o panteísmo. Então a questão número 1 que Kardec fez foi o que é Deus. Então ele já começa com uma questão que nos faz refletir, né? Ele não perguntou quem é Deus, porque para a grande maioria Deus é um homem, é um ser, né? Até talvez pela dificuldade que nós tenhamos de entender aquilo que nós não conseguimos visualizar, costumamos ter essa ideia de um ser, de um homem, né? Então Kardec, já na sua evolução espiritual, na sua capacidade intelectual, ele já faz uma questão super inteligente: o que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então veja só, Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E o que são todas as coisas? É muito, né? Se nós formos imaginar, por exemplo, ele como criador do universo, nós não conseguimos fazer uma ideia. Nós não temos condições de visualizar o que seja a grandiosidade do universo. Eu trouxe uns dados aqui assim pequenos para nós termos uma pequena ideia, porque nós não conseguimos realmente alcançar, né? Por exemplo, o nosso planeta Terra, que nós achamos ele grandioso, e para nós realmente ele é a nossa casa, né? Mas ele, se fosse botar ele dentro do nosso Sol, caberia dentro do nosso Sol 1 milhão de planeta Terra, o nosso Sol. O nosso Sol, ele em relação aos outros, ele é um Sol muito pequeno, tanto que a gente diz que ele é um Sol de quinta grandeza. Existe um Sol, uma estrela, né? A gente chama estrela porque o que é estrela? São corpos celestes que têm luz própria.
E tem uma que faz parte da nossa galáxia, que se chama Canis Majoris. Para nós fazermos uma ideia do tamanho dela, ela é 1 bilhão de vezes maior que o nosso Sol. 1 bilhão de vezes maior. Em diâmetro, né? Nesse sentido, ele é 2.100 vezes maior que o nosso Sol. Então é uma coisa assim que nós não temos noção, né, do que seja isso. A nossa galáxia, que não é uma das menores, mas também não é uma das maiores, ela tem de 100 a 400 bilhões de estrelas, quer dizer, de sóis, né? E existe em média para cada estrela orbitada, que ela seja orbitada por 1,6 planetas. Então, o que significa isso? Tem estrela que tem um planeta orbitando em sua volta, tem estrela que tem 2, tem 3, e a média feita então é essa, né? Quanto às galáxias existentes, a gente falava em 100 bilhões, né? De 100 a 200 bilhões. Hoje já se fala em 500 bilhões de galáxias observáveis. A nossa galáxia em diâmetro, assim também, né? Ela tem, para atravessá-la, nós levamos de 100 a 200 mil anos-luz. E para percorrer 1 ano-luz, né? Em 1 ano-luz nós percorremos 10 trilhões de quilômetros. É coisa, né? É uma grandiosidade muito grande, né? E a maior galáxia conhecida, visualizada, chama-se IC 1101. Esse diâmetro dela é de 6 milhões de anos-luz, né? A nossa é de 100 a 200 milhões de anos-luz, 100 a 200 milhões. Desculpa, não é 6 milhões. Aqui é de 100 a 200 mil anos-luz. E essa é de 6 milhões de anos-luz, né? Então, a coisa é muito grande, né? Então, como é que nós vamos conseguir, então, fazer uma ideia do que seja Deus? Fazer uma ideia do que seja essa inteligência, esse ser que é a causa primária de tudo. Só essa resposta aqui, ela já é muito importante, causa primária. Então, nós sabemos que para tudo que existe, todo efeito, existe uma causa. E então ele é a causa de tudo. Mas no decorrer do nosso estudo desse capítulo, nós vamos desenvolver um pouquinho mais isso, né? Aí a segunda questão pergunta: o que devemos entender por infinito? Nossa, é outra coisa assim também bem complexa, né? E os espíritos responderam: aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo desconhecido é infinito. Então, aqui ele está falando de nós, do nosso conhecimento. Tudo que nós não conhecemos é infinito. É essa a questão, a pergunta, né? Então, aquilo que nós conhecemos, nós temos a noção, começa aqui e termina ali. E aquilo que nós não conhecemos, ele é chamado de infinito, tudo que é desconhecido. E a pergunta 3, poderíamos dizer que Deus é o infinito? E aí eles respondem: definição incompleta, pobreza de linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Então, tudo nós queremos ter um conceito, uma ideia, mas tem muitas coisas que nós ainda não temos o alcance. Ou podemos dizer assim, o nosso alcance é mínimo. Por isso nós quisemos trazer esses pequenos dados aqui sobre a criação divina
para nós entendermos o quanto a nossa capacidade de entendimento ainda é limitada, né? Então, nós queremos fazer um conceito de Deus, mas ainda não conseguimos. Mas um dia nós haveremos de conseguir. E ainda ele responde assim, né? Quer dizer, responde não, desculpa. Aí Kardec faz um comentário. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Então, nós nem conseguimos definir Deus, nem conseguimos definir o infinito. É isso que ele está falando. São duas coisas que nós estamos tomando um pela outra, mas que nós ainda não conhecemos. Não temos condições. É isso que ele está colocando aqui. Por enquanto, nós não temos condições de entender, né? Ainda vai levar algum tempo para que isso aconteça. E aí vem então as provas da existência de Deus. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Então é isso aí, né? Não há um efeito sem uma causa. Um objeto não cai e se espedaça no chão sem que o objeto exista e que uma força o impulsionou a cair, né? Então, nós temos que ver que em tudo que existe há uma causa. Por exemplo, esse aparelho que está aqui nos gravando, esse celular, uma coisa incrível, maravilhosa, mas nós sabemos que ele existe porque alguém o criou, né? Há uma causa para que esse efeito viesse. Houve um objetivo, houve um estudo de seres muito inteligentes, já com muita capacidade, e que colocaram nessa coisinha tão minúscula toda a capacidade de reter todas essas imagens e essas informações. Então, isso é a causa desse efeito que nós temos aqui na nossa frente. E ainda Kardec daí faz um comentário. Para crer em Deus, é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa, né? Então, acreditar que não existe essa causa criadora é acreditar que as coisas aconteceram por acaso, que as coisas se fizeram, né? Mas pensando nisso tudo que existe, pensando nesse universo maravilhoso, nós vamos acreditar que ele se fez assim por acaso, nessa harmonia? Olhando para nós, para o nosso corpo, para a nossa capacidade intelectual, imaginando as minúcias do nosso cérebro e que uma coisinha milimétrica que ali existe, se romper, pode nos deixar incapacitado de qualquer movimentação. Pensando nisso, fazendo essa ligação entre essas coisas, nós podemos acreditar que nós, por exemplo, somos obras do acaso? Que a nossa inteligência, a nossa capacidade de refletir, de criar, também de sermos, que nós somos co-criadores, que isso é obra do acaso? Nós temos que pensar que existe, isso tudo nos leva a pensar que existe uma inteligência aí por trás, e uma inteligência muito grande. Enfim, encerramos hoje, vamos dar continuidade na próxima terça-feira, vamos continuar nessa reflexão sobre as provas da existência de Deus. Aqui nós só demos um pequeno início, uma pequena pincelada,
E então fica aqui a nossa gratidão e que todos possam ter de alguma maneira entendido um pouquinho, porque nós não vamos conseguir entender da maneira que nós gostaríamos. Mas vamos refletir e vamos pesquisar mais para sermos gratos a esse Criador disso tudo, o Criador de todo esse contexto no qual nós estamos incluídos. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Obrigado por toda a atenção e até a próxima terça-feira. Que assim seja.